Lembrando que o grupo é o código da empresa, a gente estava usando a empresa 2 ontem. E eu vou entrar com o dígito 2 para ele permitir eu visualizar tudo. Tudo que eu digo é tanto o dígito 1 quanto o dígito 3. Maravilha. Então, o que nós fizemos ontem, só para dar uma repassada rápida, foi cadastrar a pessoa. Então, lá no arquivo pessoa, a gente cadastrou esse cliente aqui. Beleza? E depois cadastramos o produto para esse cliente, ok? Só um detalhe aqui no produto que eu vi aqui, que ele ainda está cadastrado como centímetros, ok? Só para revisão aí, não tem problema, tá? Aí, uma vez que nós temos esses dados prontos, a gente pode montar a pré-venda, que acho que a gente não conseguiu fazer ontem. Mas antes da gente começar, alguma dúvida sobre essa questão de ontem? Eu acredito que talvez agora não, né? Mas na hora que começar a usar, possam surgir dúvidas aí vocês vão ter o contato aí para tirar dúvida e vai ter um vídeo também. Beleza? Se tiver alguma dúvida, pode escrever no chat. Se o pessoal tiver alguma dúvida aí, estou com o chat aberto aqui, prometo que eu vou olhar. Vamos lá. Vou seguir aqui então. Objetivo do pré-venda. Né? Por que tem o pré-venda? Ele tem o primeiro objetivo. Esse pré-venda aí é um teste que eu fiz, nós vamos alterar, tá? Mas ele tem dois objetivos basicamente. O primeiro deles é servir como tela de orçamento. Então você pode usar essa tela para montar um orçamento, imprimir, enviar para o cliente. E no segundo momento, a gente também usa o pré-venda para efeito de controle financeiro também de pedidos em aberto. Então aqui no pré-venda ele faz essa checagem aqui dos acúmulos financeiros. Quando a gente passa a usar a restrição de limite de crédito. Né? Então aqui, se eu marcar essa caixinha aqui e dar um imprimir, ele permite que eu visualize quais são as situações de acúmulo financeiro que geram restrição para esse cliente. Então, eu sei que o limite do cliente é 15 mil. Tá? Isso aqui é uma consulta só, tá? Normalmente não vai isso aqui para o cliente, mas é uma consulta. Porque ele já tem todos os dados dentro do pré-venda, então é mais simples para fazer essa consulta. Tá? Então aqui, o que ele considera na hora de olhar limite de crédito? OS que estão pendentes em processo de produção, estoque, se houver, de material já produzido, financeiro, né, o que está pendente no financeiro, está em aberto. Tá? Não é tudo que tem no financeiro, é o que está em aberto. Tá? Ele mostra aqui o acúmulo total e qual é o limite dele. Tá? E ele vai acusando. Perceba que, nossa, Ricardo, mas aqui está com 207 mil, por que não aparece aqui? Porque não tem OS gerada. Tá? Não existe, a OS desse orçamento não foi gerada, significa que não entrou em produção ou que não foi aprovado ainda. Tá? Por isso que se eu gerar a OS, esse valor entra aqui, ó, nessa caixinha OS. Como que eu sei que não tem OS? Ó, o número da OS não está aqui. Se não tem número de OS, não foi gerado nenhuma ordem de serviço, ordem de produção, não foi gerado nada para começar a produzir, tá? Só mesmo como um orçamento.
A partir do momento que eu clico no botão OS, ele gera a ficha de produção da OS para mim, e aí passa então ser um material em produção, ele já considera em produção. E aí vai agregar ao acúmulo financeiro dele. Tá? Bom, aqui eu vou usar esse pré-venda aqui e eu vou gerar um novo, para a gente montar para esse novo cliente aí. Tá? Então eu vou dar um novo. Aqui eu posso tanto procurar o cliente ou posso digitar o código dele lá, tranquilo. Ele me trouxe o que está cadastrado lá no cliente 3. Lá está dizendo que o representante é Suiflex, depois a gente vai cadastrar a empresa Marcos lá, né? Para que ele venha para cá e vai zerar a comissão também. Tá? Como eu entrei com o meu login de dígito 2, ele trouxe o dígito 2 aqui por padrão. Tá? Ah, mas ele vai ser 100% com nota, então eu vou alterar para dígito 1. Ok? Se eu der um Enter aqui, ele apaga, né? Ele desabilita o fator. Todo dígito 2 ele vai ter um fator. O que é o fator? É a porcentagem que eu vou considerar do valor total para a nota. Então se eu deixar dígito 2 aqui, eu dou um Enter, ele abre a caixinha de novo. Eu colocar 50, eu estou dizendo que vai 50% do valor com nota. Se eu colocar 20, eu estou dizendo que do valor total, 20% vai ser tirado nota. Ok? Então, vou deixar como dígito 1 aqui. Acho que é a situação aqui. Aí ele desabilita. Ó. Tá? Ricardo, se ele ficar 2 e sempre colocar 100% aí, tem um problema? Ele vai recusar. Ah, Ele vai recusar depois. Na hora de finalizar, ele vai considerar que o dígito está errado. entendi. Tá? Eu vou colocar a cobrança aqui, eu posso então clicar aqui ou digitar direto a cobrança. Tem que ver se essa cobrança não está encontrando no banco de dados. Deixa eu só dar uma olhada, aproveitar aqui. Cobrança. Ok, a gente criou ontem certinho, dígito 2, dígito 1. Tá, vou ver com o pessoal depois. 30 dias esse caso aí, eu acho, né? É 20 dias, na verdade. 20 Entrega, né? Ou pagamento? é o prazo de cobrança. Acredito que são 30 dias. Tem que olhar o que está em cima. Parece que era assim. Não sei se a cliente tem aí, se eu tiver. 28 dias. 28. Roberto mandou. Ok. Lembrando que aqui ó, ele mostra o prazo, tá, de vencimento, mas é só uma simulação a partir do dia de hoje. Transportadora, se eu já tivesse cadastrado lá no cliente qual é a transportadora padrão que é para ele considerar, ele já traria aqui, mas provavelmente lá não está informado. Então eu vou deixar a Suiflex aqui também. E a comissão não tem, eu vou zerar. Tá? Ele vai falar para mim, ó, prazo médio do pedido 28 é maior que o prazo médio do cliente. Por quê? Porque lá no cadastro do cliente, eu posso definir lá qual é o prazo médio que esse cliente trabalha. Se eu voltar aqui, ó, arquivo pessoas, vou abrir o cliente de novo. Na questão de prazos aqui não foi definido nada. Ó. Tá? Então não tem nada, é 0 para ele. Aí lá eu falei que o prazo é 28, então o prazo está acima. Ele avisou lá que está acima da média. Tá? Ele não impede que você faça isso, ele só te dá um alerta. Ó, o prazo do padrão do cliente é 1, esse aí está diferente. Ele vai deixar seguir, mas ele avisa, tá? Eu não sei se é comum aí, tá? Geralmente sim, né? Os clientes têm lá seus prazos mais específicos. Mas ele considera aqui. Se tivesse aqui 28 já no cadastro do cliente, ele já traria 28 aqui. Beleza? Aqui essa parte de cima, basicamente é só isso que eu informo, tá? Só cliente, representante, a negociação que é a cobrança, o prazo, o transportador, comissão e se houver alguma observação que eu queira
adicionar aqui para lembrar depois. Consegue voltar sem perder as informações lançadas? Voltar... o que seria o voltar, Roberta? Voltar aonde? Cancelar e começar de novo? Para a tela anterior, entendi. A tela de pessoas, por exemplo. Sim, ele abre janelas, tá? Ó. Se eu abrir em pessoas, ele abre a janela por cima. É que a tela está apertadinha aqui para mim. Mas ó, eu vou dar um Ctrl Tab, ele troca de janela. Estou dando Ctrl Tab no meu teclado, ó, ele troca de janela e as janelas ficam abertas, tá bom? Ou eu posso minimizar aqui também, ó, apertadinho aqui, mas ele está minimizado aqui embaixo. As janelinhas estão aqui. Tá? Elas não se fecham, elas não são bloqueadas. Beleza? Vou restaurar essa aqui, que é o pré-venda. A do pessoas ficou minimizada lá embaixo. Se eu clicar aqui no pessoas de novo, ela vai vir para a tela. Ó, apareceu lá, eu restauro ela. Beleza? Vou minimizar aqui de novo. Basicamente, a parte superior do pedido é só isso, tá? Lembrando que antes de lançar o item, eu preciso gravar o pré-venda. Tanto que ele já gerou o pré-venda 2 aqui, tá? Eu não consigo incluir itens enquanto não gerou o número desse pré-venda, tá? Ele exige que grave primeiro para depois incluir itens. Porque aí ele faz todas as amarrações internas do sistema a partir do número do pré-venda aqui. Tá? Isso é para todas as situações. Para pré-venda, para pedido de compra, em todas as situações que tem essa situação parecida aqui, eu preciso gravar a capa, a gente chama, para depois lançar os itens. Ok? Vou vir aqui no novo do item. Se eu já souber o código de cabeça, eu digito, senão eu vou nos 3 pontinhos aqui e vou localizar. Olha só, percebo que ele só trouxe o saco que a gente cadastrou ontem. Por quê? Porque está cadastrado para esse cliente. Por isso que ele não trouxe. Eu poderia ter um monte de outros produtos cadastrados aqui para outros clientes. Ele não mistura, ele filtra. Tá? Vou selecionar aqui. Quantos milheiros eram esse pedido aí, o Igor? Você lembra? Tá com ele em mãos aí? Eu não tô com ele, mas posso pegar ali capete, pera só um minuto. Ele trouxe o preço cadastrado do milheiro, tá vendo? R$ 136,10. Lá no cadastro do produto, eu vou até abrir ele aqui. Produto cliente 3, ó, R$ 136,10. Então ele trouxe o preço da embalagem. Por quê? Porque ele está cadastrado como milheiro e não como quilo. Então ele traz o valor do milheiro. Eu vou só colocar um valor para simular aqui, ó, 3 milheiros. Beleza, ele vai fazer a conta aí, normal, tá? Bom, tô aqui com a... Beleza. São 50 milheiros. 50 milheiros. Beleza. Aqui eu não vou pôr 50 mil, tá? Porque como o fator de venda lá já é 1000, vou abrir o cadastro do produto de novo aqui. Isso. Ó, o fator de venda dele já é por 1000. Então, por isso que aqui eu não vou pôr 50 mil. Eu coloco só os 50 e ele já vai fazer essa conversão por conta do cadastro, tá? 50 milheiros. Se der um Enter aí, ele recalcula o pedido. Ah, Ricardo, e se fosse 53 mil sacos? Não, 50.500 sacos. Beleza? 50,5. Beleza? 50.
Beleza, ele já viu que não tem IPI. Data da digitação, data de hoje. Tem previsão de entrega? Ô Igor? Sua? Previsão de entrega. Peraí, isso, né? Entrega dia 24/7. 24/7/23. É a mesma data que foi passada para o cliente? Sim. Tá. Aí a gente pode considerar a nossa, né, pelo menos uns 5 dias antes, né? Tá. Vou pôr dia 19 aqui. É. 19/7/23. Estou chegando. Foi prometido para o cliente 24/7/2023. É isso? Uhum. Beleza. Se tiver pedido do cliente, aquele lance de pedido item, eu vou lançar aqui. Tá? Para sair lá na nota fiscal, para ele a instrução lá do pedido de item, a referência de compra para ele. Tá? Ele calculou aqui que 50 milheiros vai aproximar em 50 quilos. Ou 500 470. quilos. 500 quilos? Isso aí está aqui na ordem. Certo. É que aqui ele considerou, provavelmente está considerando a densidade lá. A densidade, sim. Sim, sim, sim. Beleza? Máquina. Eu vou selecionar aqui a extrusora C. Tá? Poderia ser a B, sim, aí vai da programação. Ele vai calcular para mim, ó, ele traz que essa máquina faz 50 kWh, que ela produz 11 horas por dia, ele vai precisar de 9 horas para produzir SOS. Tá. Beleza? Aqui eu não sei dizer quando vai entrar na máquina, mas eu sei que ela vai demorar 9 horas para produzir, tá? Porque aqui eu não sei ainda a programação, mas quando eu salvar aqui e gerar OS, lá no carga de produção ele vai aparecer lá. Tá? Beleza. Aqui, basicamente, tá? O que vai de informação no pré-venda é isso. Beleza? Se eu der um toque no OS aqui, ele vai gerar a minha OS aqui. Se não tiver nenhum erro de configuração ainda, que eu tenho que fazer, que talvez eu esqueci, ele vai gerar a ordem de serviço aqui. Tá? Caso contrário, não vou gerar agora porque o cliente não aprovou ainda, estou aguardando a aprovação. Beleza, está digitado. Tá? Eu posso imprimir para armazenar, eu posso imprimir para enviar para o cliente, enfim. As informações que foram lançadas lá tá aqui. Okay? Essa impressão, ela sai tudo que está na pré-venda. Sim, vai trazer os dados, principalmente os dados do cliente aqui, os dados do item com os preços, condição de pagamento, transporte. E se eu tivesse lançado a observação lá em cima, sairia aqui, ó. Nesse campo de baixo, observações aqui. Tá bom. Beleza? Esse é um layout padrão que a gente usa, tá? Depois até, Igor, se quiser ver alguma coisa com ali, dá para personalizar ele. Eu quero que põe, sei lá, alguma informação a mais aí. Ele está puxando lá do cadastro principal, tá? Uhum. Mas a gente pode personalizar mais alguma coisa aí. Como eu não lancei logo, não sai o logo aqui, senão sairia o logo, tá? É que eu não cadastrei o logo lá no arquivo empresa. Acho que foi a pergunta da Cleide aí também, que se consegue configurar o OS conforme a necessidade da empresa. Sim, com certeza. É que aí eu ainda... É que aqui não é OS, né? A gente Não é OS. não visualizou a OS. Esse é só o orçamento. Vamos lá, deixa eu ver as perguntas aqui, ó. Eu consigo configurar o OS conforme a necessidade aqui da empresa? Sim, a gente vai customizar o OS, mas eu vou chegar lá ainda, tá? Consegue colocar o logo? Sim, a gente vai colocar o logo lá no cadastro do emitente. A gente não fez isso quando cadastrou ainda as empresas lá, mas vamos fazer isso. O sistema só conta o tempo de produção quando o pedido entra na extrusão e na máquina de corte. Não tem tempo que gasta para produzir essa embalagem. Sim, só extrusão. Tá? Essa previsão aqui é só da extrusão. Tá? A princípio, foi montada apenas para a extrusão, para ter esse tempo de processo da extrusão.
tá? Mas dá para enxergar os outros, por quê? Porque a gente vai ter todos os processos. Ó, se eu vir aqui no PCP, acho que está fechado ainda. Ó, mas tem todos, tá vendo? Então, vai ter a ficha de produção com todos, então a gente vai conseguir enxergar tudo. Depois, você computar isso numa tela para enxergar, também é simples. Tá? Mas vai ter todos os processos aqui. Acho que, inclusive, até não usa desdobradeira, né? Acredito que o Ari tinha dito que não usa Não. desdobradeira, eu acho. Acho que é desdobradeira. Então, dá sim, tá? Aqui é especificamente da extrusão. Beleza? Não sei se ficou respondido. Com relação à digitação aqui do pré-venda, tranquilo até aqui? Tranquilo. Acho que sim, né? Não tem nada demais também aqui. Eu vou tentar gerar a OS aqui só para ver se a gente cria e eu consigo mostrar o layout dela, tá? Vamos ver aqui, a gente já faz um teste. Ó, eu dou um clique aqui e ele já vai avisar aqui que vai criar a OS para esse produto. Confirmou. Ele vai acusar que tem restrição, porque não tem faturamento nenhum para ele. Ele dá um alerta aqui que não vai ser permitida a impressão da OS, mas ele deixa visualizar que o limite de crédito dele está excedido em R$ 6.805, porque a gente não colocou limite nenhum para ele. Que o limite de crédito está excedido, que foi criada uma restrição para ele. Enfim, ele fecha, tá? Criou OS, ele vai dando os alertas aí, mas ele criou OS que está aqui. Até essa numeração de OS, a gente precisa acertar depois, tá? Não sei se já tem uma sequência que a gente vai seguir, você vai criar uma sequência nova, mas ele considerou uma sequência padrão dele aqui, ok? Se eu vier aqui, que eu acredito que ele gerou essa OS, qual que é o número? 100.002. 100.002. Não achou. Não achou. Não, S100.002. Mas não tem problema. Com relação a essa parte, quando que eu gero a OS? Tá, isso é um ponto que é importante, tá? Só depois de aprovado o pedido do cliente, tá? Acho que isso é tranquilo, né? Porque se eu já gerar aqui, ele já vai entrar na lista da produção, já vai aparecer na máquina. Então é só esse ponto aí que é só ter bem alinhado o processo, né? Tá bom? Ok. Finalizou o pré-venda, esse produto vai ficar em produção. Finalizada a produção, eu vou lançar o pedido para faturamento, tá? Isso aqui não é o pedido para faturamento ainda, tá? É só mesmo para orçamento e a geração da OS para criar essa rastreabilidade, tá? O sistema faz a rastreabilidade depois dessa forma. Se eu vier aqui em faturamento pedido, você vai perceber que é muito parecido as telas, tá? Elas são bem parecidas. Só que aqui no pedido tem alguns detalhes a mais, tá? Que a gente vai ver isso aqui também com mais calma, em detalhes. Mas você vai perceber que o pedido é muito parecido com o orçamento. Muito parecido. E o que serve para faturamento é isso aqui. Porque o que entra mais aqui, né? Entra a questão de CFOP, né? E a ordem de serviço pronta. Aqui no pedido, você vai ter a opção de montar um pedido sem OS. Tá? O sistema está configurado para permitir você fazer uma venda sem OS. Tá? Se tiver algum produto que você revende, eu não sei se é o caso de vocês, mas eu tenho muito cliente que revende bobina,
filme stretch, já bobina pronta, compra e revende, enfim. Tem, nós temos alguns. Aí não tem a produção, né, dentro da empresa. Então você pode fazer o pedido de venda sem ter uma OS. Tá? E aqui eu vou informar qual que é a OS. Tá? Eu vou lançar o produto aqui. Né? É bem similar ao pré-venda. Tá? O que a gente viu no pré-venda, repete para cá. Tá? Quando eu lançar o meu item aqui, na descrição, colocar tudo aqui, eu vou falar qual é a OS. Sempre geramos OS para emitir a etiqueta do cliente. Ok. Beleza. Quando eu for selecionar a OS aqui, não necessariamente eu vou ser obrigado a usar a OS inteira. Não sei se é comum aí também. Mas às vezes você vai fazer o cliente às vezes liga e pede, me manda o que você tem pronto. Ou faz um pedido grande e vai entregando de forma programada. Então você consegue aqui na OS falar que a OS 100.002 lá, que é de 500 quilos, eu estou faturando 100. Da próxima vez que eu fizer um pedido de novo para esse cliente com mais 100, quando eu selecionar essa OS pelo número dela aqui, vai só ter o saldo. Ele vai mostrar que só tem 400. Tá? Ele vai abatendo do saldo dessa OS aqui até zerar ela. Tá? Então na hora que a gente tiver que selecionar as OS aqui, você vai perceber isso. Às vezes você vai falar, pô, mas essa é de 500 kg, por que só tem 300 aqui? Porque já foi retirado parte dessa OS. Tá? Ou realmente não informar nada aqui, não tem OS. Vai o pedido só com os produtos normal. Beleza? Eu queria entrar no OS aqui, mas ele não está deixando. Dando alguma coisa do banco de recompensa. Não está deixando. Tem alguma coisa no cadastro que não está habilitado. Mas não tem problema. Ô Igor, basicamente era isso. Não sei se tem alguma dúvida, quer aproveitar, tirar alguma outra dúvida. As meninas aí também, do que a gente viu até agora. Entendi. Bom, gerou a pré-venda, faz a pré-venda, sai o orçamento, certo? Isso. O orçamento, a gente consegue gerar a OS, e essa OS, ela é vista na produção também já? É essa tela que eles vão ver? Lá na produção eles vão ver essa aqui, ó. PCP, ficha de produção, ficha de extrusão. Eles veem essa tela aqui. Só tem essas opções para eles lá. Então ele abriu a ficha de extrusão, ó. Talvez aqui ele puxa elas. Só que é só a produção, não vai puxar. Como não gerou a OS lá vinculada, ele não vai achar. Deixa eu ver se eu tenho alguma aqui. Acho que eu fiz algumas de teste aqui. Não. Tem. Isso é o que eles enxergam lá. Tá? Para que ele enxerga isso aqui? Só para fazer o lançamento da produção aqui. Tá? O estoque vai ser movimentado, a saída de estoque, né, das resinas que foram informadas por essa tela aqui. Então, à medida que ele vai lançando a produção aqui, o sistema já vai abaixando da família, tá? E já vai também atualizando a carga de produção. Aqui no carga de produção. Então lá ele vai lançar qual é a máquina. Na carga de produção, ele coloca na ordem. Qual ordem que ele coloca lá para a extrusão? Não entendi. Por data de entrega? Nessa carga de produção, lá que eu consulto, ele ordena por
qual que é a regra que ele ordena? Por ordem de entrega? Ó, essa sequência aqui tá por ordem de OS. Código da OS. Número da OS. Acho que não tem data nenhuma aqui. Mas cada coluna aqui, você clica nela, ela reorganiza. Aqui não tem a data. A gente pode incluir uma coluna data aqui. Você vai tocar nela, ela vai reorganizar. Mas ele está olhando tudo que está pendente de produção. Sim. Tá? Aqui ele dá Porque acho que é bom eles terem a noção lá da data de entrega, né? Tá, beleza. Eu vou até anotar aqui para acrescentar a data da entrega. Data. Já vem ordenado por data de entrega, beleza. Sim. Aí lá, aqui está no RP, tá? Eles não têm essa tela aqui. Eles não têm, a produção não tem. Eles não enxergam essa tela aqui. Mas e como que eles sabem a ordem que eles vão produzir lá? Então, isso é um processo que a gente vai ter que alinhar ainda. Como que é o controle deles lá? Quem que faz esse controle lá? O que normalmente o pessoal faz? Imprime a OS. Você vai continuar imprimindo OS. O padrão normalmente é isso, porque às vezes ele precisa trocar resina, alguma coisa. A gente já liberou para ele vir aqui alterar, mas é assim, ó, dá muito mais mão de obra, porque eles erram demais, é complicado. Acho que para alterar o que você disse? Para alterar o que você disse? Alterar a própria receita, incluir, excluir. Porque como que eles fazem, né? Por exemplo, foi com a resina A, mas não tem, acabou. Ele vai ter que usar a resina X, né? Aí ele tem que mexer na tela da OS? Não, ele pode só anotar na ficha e fazer lá. Quando essa ficha voltar para fazer a finalização dela, é atualizado. Mas é um processo que assim, precisa alinhar como que é a prática aí ainda. Acho que a gente ainda não chegou nesse ponto aí ainda. Tá? Acho que até a criação da OS, aí vai imprimir aquela folha e aquela folha da OS vai para a extrusão. Isso. Aí na extrusão. Aí ele vai fazer o lançamento aqui. Ele vai estar com a OS na mão. Então ele vai digitar o código dela aqui, vai vir aqui, lá no processador. E aí na OS aparece a data de entrega lá, né? Aparece. No formulário da OS tem lá a data de entrega. Aí ele vai lançar aqui. Se tiver setup de máquina, ele vai lançar. Data e hora início de produção, data e hora fim, quantidade que ele produziu, quanto deu de aparas, quanto que pesou os tubetes e quantas bobinas ele usou. Salvou? O sistema vai computar esse peso total, vai abater no estoque da família e aqui na extrusão ele vai abater daqui. Aqui no carga de produção. Então ele vai mostrar aqui, ó, 50, ele já produziu 50 mil, então a quantidade é 50, produziu 50, falta 100. E aí ele vai recalculando aqui. Tá. Isso de forma automática. Ele lançou lá, ele já altera a carga de produção aqui. Então eu sei que essa máquina está comprometida por 198 dias, 2.188 horas úteis dela. Ok? Isso com dados, tudo teste aqui, né? Mas esse é o procedimento dela. Beleza? Deixa aqui. Eu comecei a alterar aqui, eu tenho que cancelar, senão não deixa eu fechar. Beleza? Beleza até aqui? Vai tá dando aviso aqui pra mim. Sempre gerando 90. Fechou. Se tiver mais alguma pergunta, mais alguma curiosidade aí, tranquilo, tô por aqui. Se não. Só abre rapidinho o caminho de novo, bem rápido, só pré-venda, gerou S, só pra gente ver mais uma vez. Faturamento.
Pré-venda, beleza. Aí eu vou em consulta do cliente. Se eu vier aqui dar um Esse, pesquisar, ele vai mostrar. Ou aí se eu sim, eu pesquisar cliquei. pelo código do cliente, pela razão social, pelo número de pedido, Tá. data, Mas eu vou Abrindo, vai duplo clique aqui, ele abriu. Beleza, estou dentro. já abriu. Eu gero um novo pedido. Eu vou colocar o prazo de pagamento, tudo, quantidade de milheiros. Não. Aqui, ó, vou dar um novo, ele limpou tudo. Beleza, vou preencher cliente, vou preencher prazo, cobrança, salvei. Beleza, ali ele vai permitir que eu coloque os itens. Aí eu posso vir aqui embaixo, dar um novo, ó. E aqui eu vou falar o produto dele. Preenche os dados aqui, salvou, pré-venda está pronto. Ainda está pronto. Aí eu abro o manutenção de. Aí se eu for gerar a OS, né? Aí, Eu vou clicar no botãozinho OS aqui. Essa coluna aqui vai estar vazia, né? Eu vou clicar no botão OS e ele vai gerar o OS para mim. tá. E o orçamento que eu envio para o cliente é a partir dessa tela também, ou não? Também. Se você der o imprimir aqui, o botão, tem um botão enviar e-mail que está na customização, mas ele não ficou pronto ainda. Vai aparecer um botãozinho aqui que parece um PDF. Ele vai enviar por e-mail. Ele vai puxar o e-mail cadastrado do cliente e vai enviar com o e-mail que a gente vai colocar da... Aí eu não sei qual é o e-mail que está usando aí para enviar. Aí eu vou precisar só de qual é o e-mail. Tá. De quem envia esse e-mail, por qual e-mail envia. Aí o sistema envia. Para não precisar você imprimir aqui, aí lá, salvar ele em PDF, numa pasta, para depois ir num e-mail e enviar, você pode fazer o envio direto daqui. Tem um botãozinho enviar e-mail aqui que ele vai direto. Beleza? Tá bom. Beleza. E aí, assim, o que pode ser feito, né? Eu não sei se tem pedidos em aberto, está chegando, já pode ir lançando aqui. Porque para lançar, vai ter que cadastrar o cliente, vai ter que cadastrar o produto. Sim. Já vai fazendo. A ideia agora no começo do mês é ir cadastrando os produtos e os clientes. Né? Perfeito. Então, assim, Aí, dá para já ir fazendo isso e montando aqui no pré-venda. Tá? Dá para ir fazendo montando para mim. Aí a gente vai customizar o OS. Isso. Tá? Beleza. Não sei se meu tem algum problema dele. Hoje meu computador tem um travado, então eu não estou conseguindo achar. Precisa ser um e-mail só, porque a Márcia manda pelo e-mail diferente da Cleide. Ô Roberta, não. Na verdade, ó, vou até mostrar aqui. O usuário, eu coloco o e-mail no usuário. Tá? Então, por exemplo, se eu vier aqui no usuário, quem é a Márcia, por exemplo. A Márcia, eu vou poder falar qual é o e-mail que ela vai usar. E aí eu deixo o e-mail e a senha cadastrada. A Cleide usa um e-mail diferente, então o usuário Cleide aqui fica com o e-mail tal e aí cadastra a senha desse e-mail. Desde que seja o mesmo arroba, dá para usar e-mails diferentes, tá? É só se tiver arroba diferente, arroba Suibra ou arroba Suiflex. Aí não, mas é o mesmo arroba, dá para deixar tudo configurado. Eu envio sempre pelo comercial para colocar pedido, beleza? Então é a Suibra, venda Suibra, orçamento Suibra, comercial Suibra. Cada usuário pode ter seu próprio e-mail, desde que seja arroba Suibra. Cada um vai enviar em qualquer tela que o usuário tiver logado, vai usar o e-mail que está aqui. Beleza? Beleza. Bom, se não tiver mais dúvidas, encerrou, né? A gente consegue fazer mais um pedaço amanhã e como que tá as coisas aí? Consegue sim. Só que tem que ser mais cedo, né? Amanhã o pessoal vai embora às 4. Teria que ser
Umas 2h30? Pode ser? Eu consigo. Tá bom. Vamos fazer assim. Aí a gente já vou deixar essa configuração da OS pronta e aí a gente só refaz esse pedacinho final aqui de ver a OS, ver o layout dela, ver como que tá a estrutura dela e qualquer Já coisa a gente anotar o que precisa alterar. já parte para customizar ela. Tá bom, tá legal. Beleza? Beleza. Então tá ótimo, gente. Valeu Ok, aí. obrigado. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau.